Vamos lá. Bom, beleza. Então estamos gravando aqui a aula já. Depois dessas informações iniciais, eu vou compartilhar com... Ah, já está aqui. Então, pessoal, é o seguinte, seguindo o nosso cronograma, tá? Nós temos hoje aulas, alguns conceitos aí básicos. Opa, alguém mais? Beleza. Mais alguém? Galera tá entrando, eu vou aceitando. Conceitos sobre os componentes do computador e arquivos digitais. Algumas coisas aqui são bem básicas e outras nem tanto, mas é importante que todo mundo tenha mais ou menos o mesmo tipo, mesmo nível de conhecimento relacionado a isso, tá? E aí nós temos na aula que vem a aula de exercícios, né? Depois dessa aula do dia 21, se não me engano. Eu tenho que dar uma olhada aqui no nosso cronograma. Vamos só ver o cronograma, para eu já avisar vocês. Esse arquivinho vocês têm lá no SIGA. Opa, mais gente entrando. Permitir. Beleza. Esse arquivinho vocês têm no SIGA também, tá, pessoal? Então, por exemplo, nós vamos ter uma aula hoje e vai ficar uma lista de exercícios, que é atividade 1. Vocês terão o horário das nossas aulas nas próximas 2 semanas para resolver essa lista. Sendo que na próxima semana, dia 14/7, eu estarei aqui com vocês para tirar dúvida da resolução desses exercícios, dessa lista, dessa atividade 1. Tá? E na outra semana, e aí vocês ficam por conta própria, é uma aula assíncrona, não precisa logar aqui no sistema e tal, porém, é importante que vocês preencham, nessas 2 semanas aqui, o portfólio de evolução individual ali do discente, para eu controlar a presença de vocês e participação. Tá? Vamos então iniciar o conteúdo. O primeiro conteúdo da aula de hoje são os componentes básicos do computador, isso aqui já está lá no SIGA, então você já tem acesso a isso aí, tá, pessoal? Lembrando, dúvidas, vocês podem me interromper a qualquer momento aí durante a aula. Então, o objetivo da aula é apresentar os conceitos fundamentais sobre os principais componentes de um computador, abordando suas funções, características e padrões aí atuais. Vamos falar um pouco sobre fundamentos da computação, os componentes básicos, especificamente do computador, né? Diversos dispositivos aí, placa-mãe, processador, memória. Muitos já conhecem, outros não, então é interessante a gente padronizar esse conhecimento aí. Por fim, eu vou falar algumas considerações finais e a gente vai ver esse conteúdo. Então, temos 2 conteúdos na aula de hoje, né? Os componentes e depois a parte de arquivos. Então, vamos lá. Conceitos e terminologias. Tudo que a gente chuta é hardware. Eu acho que tem alguém, pessoal, com microfone ligado. Deixa eu ver. Acho que sou eu, desculpa, perdão. Não, tranquilo. É só para te avisar também. Valeu. Então, olha só, pessoal. Perdão, acho que eu fiz cagadinha. Aí, pronto. Deixa eu abrir aqui. Fechou. Então, pessoal, todos esses dispositivos aqui que vocês estão visualizando são hardware, tá? Quem não conhece, isso aqui é um processador comum desses computadores desktop, inclusive desses notebooks que a gente tem, tá? Nós temos aqui um HD, né? Uma mídia que armazena os dados de forma não volátil. Nós temos pendrive, nós temos... isso aqui todos vocês conhecem, né? Um pente de memória, RAM do computador e assim por diante. Então, gravem, tudo que você pega com a mão ou você chuta, né, é hardware. Software é tudo que é programa, tudo que você não consegue pegar com a mão, é tudo que você xinga, vamos dizer assim, tá? Então, talento o computador, talento meu Word, talento meu Windows, sei lá, meu Linux, para quem usa. Isso é hardware, tá? Desculpa, isso é software. Isso é um programa de computador, ok? Então, aqui tem vários exemplos aí de softwares que vocês podem... Facebook é um software? É um software que roda tanto em nuvem quanto no seu dispositivo que você está utilizando, tá? Ele tem 2 partes que se comunicam. A gente chama geralmente o Facebook, o Instagram, qualquer software que utilize um browser, um navegador web ou alguma comunicação, algum tipo de comunicação por meio da internet, nós chamamos sistemas baseados no modelo cliente-servidor, tá? Onde você, com seu dispositivo móvel, com seu celular, com seu computador, é o cliente, e o servidor está em algum lugar do mundo. Por exemplo, o servidor do Instagram, do Facebook, provavelmente deve ter servidor, não sei se tem no Brasil, se tem nos Estados Unidos, mas certeza que nos Estados Unidos tem. Isso serve para qualquer tipo de serviço, né, que a gente
Google, a mesma coisa, né? Gmail, o próprio correio da Unila, né, que vocês acessam. A Unila tem um computador que é o servidor, né? Então, assim que funciona. Outro conceito importante, conceito de dado, processamento e informação. Então, tudo que entra para um computador, pessoal, isso a gente chama de dado. Dado é qualquer registro de uma maneira bruta, de uma maneira que não tem algum significado. Tá? Então, se você aplica algum processamento nesse dado, você acaba gerando alguma informação que é útil para alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, você pode ter várias letras aqui, que se você observá-las, no princípio não tem nenhum sentido. Se eu fizer um processamento de acordo com a língua portuguesa, eu posso organizar essas letras de modo que elas formam uma palavra que tem o significado de programação. Programar, por exemplo, é um verbo, né? Só um exemplo disso aí. E quem faz esse processamento? É o computador, ok? Bom, qual a função do processador no computador? Ah, professor, processar, claro, executar as coisas, beleza. Qual a função de uma porta USB? Comunicação. A gente vai ver alguns detalhes sobre essas perguntas aqui agora durante a aula. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me interrompam, ok? Então, olha lá, pessoal, isso aqui é uma placa-mãe, tá? No celular tem tudo isso aqui dentro, só para vocês terem ideia. Só que é tudo pequeno, é tudo envolto como em uma única placa, vamos dizer assim. Então, geralmente, num computador tradicional, nós temos, né, ou tínhamos a placa-mãe, e na placa-mãe nós anexávamos, encaixávamos os periféricos, que são esses dispositivos aqui. Por exemplo, um processador, uma placa de vídeo, uma placa de internet Wi-Fi, né, uma placa wireless, um dispositivo para ler cartões de memória, CD, DVD, etc., para um dispositivo de armazenamento de dados, que é o HD, né, que é o disco rígido que a gente chama, a fonte de alimentação, os pentes, né, os módulos de memória RAM que a gente tem. Então, se você pensar isso aqui hoje num celular, está tudo dentro de um celular hoje, né? Está tudo dentro de um relógio, se você for ver. Né? Então, tudo isso aí é miniaturização aí das tecnologias. E a gente viu que isso ocorreu muito, principalmente pela necessidade de desenvolvimento de tecnologias por causa das guerras que ocorreram aí no passado, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial. Função do computador, então, a função primária dele, pessoal, é processamento. Tá? Mas o que é um computador? Ele é uma máquina composta de partes eletrônicas e eletromecânicas. Os mais antigos são eletromecânicos por causa do HD, por causa do disco, do DVD antigamente. Né? Hoje em dia não tem computador hoje só com parte eletrônica. Exemplo, celular nosso. Né? Controladas por um sistema operacional. Então, todo dispositivo de computação ele é controlado por um sistema operacional. O nome já diz. O sistema operacional permite eu operar o meu dispositivo de hardware, seja um celular, seja um relógio, seja um notebook, seja um tablet, seja um computador tradicional qualquer. Tá? Então, o computador tem capacidade de coletar, armazenar e manipular dados, fornecendo informações de modo automático. Isso é importante, né? A gente viu que a palavra informática é informação automática, né? Então, essa é a ideia. Então, o computador realiza o processamento de dados, que são recebidos por dispositivos de entrada. Quais são os dispositivos? Isso cai muito em concurso. Quais são os dispositivos de entrada e saída de um computador? Né? O que é entrada? Quais são os dispositivos que enviam dados para dentro de um computador? Por exemplo, o teclado é um dispositivo de entrada. A tela sensível ao toque, touchscreen do celular, é um dispositivo de entrada. E, ao mesmo tempo, é um dispositivo de saída, porque você visualiza informações nela. Né? Então, cuidem disso. Um microfone é o quê? É dispositivo de entrada, porque você fala, sua voz é captada pelo microfone que envia esses dados, né, em sinais digitais aí para o computador, enviar via internet, fazer alguma coisa. Tá? Uma impressora é um dispositivo de saída, porque você do computador manda imprimir alguma coisa. Agora, quando você usa um scanner, é um dispositivo de entrada. Então, pensem nisso, tá? Os principais componentes do computador são a placa-mãe, com as suas placas auxiliares, o processador, a memória, o disco rígido ou memória flash, hoje em dia é muito utilizado, né? Pendrive é um exemplo de memória flash, tá, pessoal? Dispositivos de entrada e saída,
e portas de comunicação. Então, a placa-mãe aqui tem vários exemplos de placa-mãe, e aqui do lado direito nós temos uma placa-mãe de um celular. Aqui dentro a gente consegue ver vários componentes, por exemplo, se não me engano, aqui embaixo vai ter o processador, se não me engano. Aqui tem alguns módulos de memória, e etc. Mas essa aqui é a placa-mãe, ela é bem pequenininha, tá? Tudo miniaturizado aí. Então, a função da placa-mãe é responsável pela interconexão de todas as peças, né? E gerenciamento de comunicação de dados e etc. Tá? Então, ela é bem de aspecto geral a placa-mãe aí, ok? Aqui, para quem conhece, ó, isso aqui é um cooler. O celular não tem, né? Um dispositivo de resfriamento e tal. Os computadores maiores aí, desktop, notebook, já tem. Tá? Ventiladores para resfriar, no caso, o processador ou placa de vídeo, principalmente, né? Aqui está um exemplo de placa-mãe, pessoal, de um computador comum aí. Nós temos várias interfaces de conexões em diversos padrões. Ó, aqui a gente encaixa a memória, aqui a gente coloca o processador do computador, né? Aqui nós temos as placas de comunicação e etc. Chips controladores, slots para eu colocar a placa de vídeo, placa de som, placa de rede, placa de Wi-Fi, e assim vai, né? Bom, aqui nós temos... geralmente a placa-mãe ela possui placas auxiliares acopladas, quando a placa não é tudo on-board, que a gente chama. Né? Hoje em dia você pega um celular, é tudo on-board. Então você pega você pega um notebook, a maioria das placas são on-board, né? Com exceção, por exemplo, geralmente nos notebooks a gente tem a placa de rede, que não é on-board, né? A gente consegue encaixar ela e tirar, ok? Então aqui tem exemplos de placa de rede, uma placa sem fio. Quando você vê essa anteninha aqui, ó, porque é uma placa Wi-Fi do computador, ok? Placa de som mais antiga e tal, com esses botões, com esses conectores P2 aqui, etc. Aqui uma placa de vídeo, né, com padrão VGA, e hoje é muito utilizado esse padrão, o HDMI. Quem mexe com TV aí vê geralmente, tem que comprar um cabo HDMI e tal. Aí que tem o cabo DVI também. Tem vários padrões aí de interfaces para vídeo também hoje. Aqui exemplos de tamanhos de placa-mãe. Então, uma placa-mãe normal e uma placa-mãe bem pequena, por exemplo, de um celular, tá? Processador, pessoal, é um componente que realiza processamento dos dados, soma, adição, subtração, multiplicação. Ele é o cérebro do computador. E hoje em dia, as CPUs de celular têm esse tamanho aqui, ó, que vocês estão vendo. Estão vendo? Isso aqui é um processador de um celular da Qualcomm hoje, que é um dos mais utilizados aí, mais comuns aí e tal. E notem que ele era desse tamanho, né? Na verdade, era maior antes, mas eles estão diminuindo cada vez mais, né? E esse processador, ele é construído com uma tecnologia que é muito importante hoje e está sendo cada vez mais miniaturizado. Hoje, por exemplo, você fala processador de 12 nanômetros, 10 nanômetros, 7 nanômetros. E eu vi uma reportagem esses dias que agora estão projetando desenvolver processadores de 3 nanômetros. O que isso significa? Quantos menos nanômetros nós tivermos, nós podemos deixar eles menores, em termos físicos, em termos de tamanho, consome menos energia e esquenta menos. Tá? Então é uma vantagem isso aí. Só que é complicado, né? Você ir diminuindo a tecnologia aí para colocar um transistor do tamanho de 3 nanômetros, por exemplo. Aqui os módulos de memória, tá? Nós temos 2 tipos de memória, memória principal e secundária. Memória principal é a memória RAM. Quando você vai comprar um computador, comprar um celular, você pergunta sempre, quanto de memória tem? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, né? Essa é a memória RAM. É uma memória bem rápido. É uma memória volátil. Por quê? Quando você vai abrir um programa, esse código, ele é carregado para essa memória porque ela é mais rápida para você processar. E ela é carregado de onde? Ele é carregado a partir da nossa memória secundária, que é o HD, que é uma unidade de SSD, né? Um HD SSD que a gente fala, estado sólido, ou um HD normal, um disco rígido girando ali e tal, que é esse exemplo que nós temos aqui. Então, nós temos 2 tipos de memória, tá? A primeira é mais cara, o preço do megabyte, a segunda é mais barata, porém a segunda é mais lenta do que a primeira. Então tem esse trade-off aí entre memória principal e secundária, ok? Há 2 tipos de memória relacionada ao formato de leitura, né? Memória de acesso aleatório, onde nós podemos ler
armazenar e apagar os valores nessa memória aqui, que são esses pentes aqui, por exemplo. Nós temos memórias do tipo somente leitura, que era muito... Hoje em dia caiu bastante em desuso, porque tem pendrive que faz isso aí, né? E é uma memória do tipo RAM, pendrive. Nós temos memórias de somente leitura, antigamente, né? Que eram os DVD, DVR, CD e etc. Tá? Então aqui tem 2 exemplos. Aqui é um EEPROM, aqui não vou nem comentar com vocês, mas tinha principalmente nos computadores aí mais antigos. Vamos falar um pouquinho agora, deixa eu ver se só alguém entrou aqui, não. Pessoal, o disco rígido, tá? O que é disco rígido? Quando você compra um computador, quando você compra um celular, você fala quanto de memória ele tem? 2, 4 GB de memória. Beleza. E armazenamento? Quantas fotos eu posso guardar no celular? Quantos vídeos eu posso guardar num computador, no notebook? Isso depende do seu disco rígido, seu HD, né, seu hard drive, né, disco duro, Winchester não se usa muito, mas aqui nós temos 2 tipos aqui, ó. Um tipo, na verdade, né? Inicialmente, pessoal, só existia esse tipo de disco, tá? O que é isso aqui? Para quem conhece como aquele disco de vinil de música, que a gente colocava o disco de vinil, colocava uma agulha em cima, ele girava o disco e tocava a música ali, o princípio é mais ou menos esse, tá? Só que aqui, em vez de eu só ler, eu consigo gravar. Então aqui a gente tem vários pratos, né, que a gente chama, vários discos desses aqui, ó, eles ficam girando a 5.500, 7.200 RPM, rotações por minuto. E aí essas agulhinhas aqui, ó, na verdade aqui não é só uma não, tá, pessoal? Tem uma série de 4 ou 5 agulhas aqui, dependendo do disco. Elas conseguem ler e armazenar informações. Na verdade, elas estão lendo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tá? E então elas conseguem ficar se mexendo com o disco girando, lendo e salvando informações, alterando e etc. Então esse disco era muito utilizado até um tempo atrás. Hoje em dia, esses discos estão sendo substituídos cada vez mais, tá? Pelas memórias ou pelo disco SSD, né? Solid State Drive. Então a gente vai ver um exemplo aqui por que está sendo substituído, tá? Substituídos, isso. Então, olha só, aqui nós temos as memórias flashes, né? Memórias em estado sólido, né? Os discos, o drive de estado sólido, que é o dispositivo que armazena dados de câmeras digitais. Esse cartãozinho aqui, vocês conhecem já, tenho certeza que a maioria de vocês já teve contato com esses cartões, ou com pendrive, por exemplo. Tá? Então, ao invés de nós utilizarmos esses discos hoje, os notebooks mais novos, os computadores mais recentes, estão vindo com HDs, onde dentro desses HDs nós temos essas pastilhas aqui, ó, e os dados são armazenados aqui. Você não tem mais aquele disco que gira redondo ali e tal, com parte mecânica, etc. Então, tudo está sendo digitalizado, assim, né? São todos componentes fixos aí. Então, esse tipo de disco aí, pessoal, que nós temos, é uma memória do tipo não volátil, ou seja, você salvou um dado num pendrive, num disco, um SSD externo como esse aí, ou num cartãozinho de memória desse, que vai inclusive no celular, se você quiser expandir a memória, os dados não se perdem. Você salva o dado, ele armazena o dado, depois você consegue ler em outro local. Tá? Então, por isso que é não volátil. O volátil, ele perde. A memória RAM é volátil, por exemplo. Então, esses discos aqui são bastante utilizados hoje em dia porque possuem altas taxas de leituras e gravação. Aproximadamente 5 vezes mais rápidos que os HDs antigos, que esses aqui, ó, que giravam a parada aqui e tal. Então, isso está diminuindo também, porque esses aqui estão sendo melhorados também. Mas, qual que é a desvantagem? Esses aqui são mais caros, tá? Então, assim, professor, eu tenho um computador aqui, ele é antiguinho, não sei se eu compro outro, tá muito caro os computadores, o que eu faço? Dependendo do computador que você tem, você vai ganhar de 30% a 40% de desempenho, de rapidez, se você só trocar o HD. Só trocar esse HD mais antigo por esse HD no estado sólido, tá? Só com isso você já gasta menos energia, pesa menos o computador e o acesso às informações fica pelo menos 5 vezes mais rápido. Tá? Então, dá para vocês pesquisarem bem antes de atualizar o computador de vocês. Isso aqui é fácil de comprar hoje em dia, né? Então, aqui só um exemplo para vocês. Um HD normal, com um disco que gira e que é mais lento. E um HD SSD, que é mais leve, mais rápido, porém é mais caro, ok? Aqui só um exemplo de comparação, ó, tempo de acesso a uma informação. É o seguinte, eu tenho um arquivo no computador. Eu vou dar um Enter e quero abrir esse arquivo. No HD SSD,
quando eu dou um Enter, esse tempo é de 0,1 milissegundo. No HD normal, é de 5,5 a 8. Pode parecer pouco, mas imagine fazer milhões de acessos a arquivos. Então, isso transforma num valor bem alto, tá? E aqui tem algumas comparações, ó, usa 1% da CPU, usa 7%, consumo de energia, etc, né? Economia de energia e assim por diante. Beleza? Só um comparativo aí para vocês terem ideia. Então, compensa atualizar o HD do computador hoje em dia, tá? Bom, dispositivos de entrada e saída... Professor, pode falar. Desculpa interromper, mas antes de mudar para outro assunto, eu tenho aqui uma dúvida em relação a essa tecnologia nova do SSD. Pode falar. Eu sei que, por exemplo, a gente com energia elétrica tinha uns problemas de ficar batendo a agulha, estragar o HD antigo lá, né? Mas esse HD novo, ele tem vida útil mais curta do que o outro, perfeito, não tem? Tem. Só para você ter ideia, ali no Paraguai eu conheço um amigo meu que trabalha numa empresa de informática. E aí, logo que saiu esses HDs, SSDs, por eles serem mais rápidos, eles estavam com o sistema lento lá, os caras pegaram, fizeram a cagada de trocar todos os HDs do servidor, que eram HDs neste formato da esquerda aqui, ó, que são mais lentos, por HDs SSDs. E o que acontece? Esse HD aqui, você grava informação nessas memórias aqui e apaga. Grava e apaga, grava e apaga, grava e apaga. Uma hora, a vida útil desses componentes aqui, dessa memória flash aqui, ó, que são esses componentes, ela acaba. E muito mais rápido que nesse HD, nesse caso aqui. E aí você perde o disco, você perde as informações. E foi o que aconteceu com 2 meses de uso. Tá? Porque eles salvavam tanta informação, apagava, tantas vezes, que aí você você acaba perdendo o HD. Então, existem vantagens e desvantagens. Para mim, professor, no meu notebook, qual que eu vou usar? Cara, você pode usar isso aqui facilmente. Por quê? Lá nessa empresa deu problema, porque o nível de transações que ele tem, salvar, apagar, alterar, diárias, é muito grande. É muito maior do que nós aqui, mexendo na internet, abrindo o Word, vendo um vídeo, salvando um arquivo. A gente faz um nível de transações de entrada e saída é muito menor. Então, por isso que a gente usa isso aqui. Claro, se esse HD dura 10 anos, esse aqui talvez dure 5, né? Mas só para vocês terem uma ideia, no meu notebook eu tenho há 4 anos um HD SSD. No meu notebook, que está funcionando normal. Eu vi, tem softwares para você ver a vida útil, a saúde desses HDs e tal. Então, assim, compensa você trocar. Vai dar problema antes? Vai, mas vai demorar muito. Para nós, usuários comuns, tá? Para uso comum diário. Tá? Então, isso é importante ressaltar. Beleza? Maravilha, professor. Essa minha dúvida você já esclareceu. Existe um software para ver. Porque no HDzinho antigo, quando a gente começa a escutar ele batendo a agulha, opa, vou trocar esse negócio. E esse aí, como é que a gente descobre quando está no fim, né? Depois, exatamente, se puder, eu quero saber desse software. Não, tem vários softwares para você descobrir como que está a saúde, vamos dizer assim, do HD SSD. Né? Porque, realmente, se você fica só... Você tem, vamos supor, o HD lá tem uma exata posição ali, onde eu fico mudando toda hora aqueles bits, 01, 01, 01, 01, 01, uma hora ele perde a capacidade de armazenar isso. E aí ele queimou aquele bit, você tem que usar outra parte. Aí se eu vier salvar uma informação ali, eu já não consigo ler mais. Tá? Então tem vários problemas assim. Mas é muito difícil para o usuário comum, nós, assim, no dia a dia. Tá? Então, tudo tem um uso específico. Tanto que você pegar os computadores mais novos hoje, eles vêm com HD SSD. Pode olhar, as máquinas de 20, 15 mil, 10 mil, 7 mil, aí, 5 mil, HD, geralmente SSD. Consome menos energia e é muito mais rápido, tá? Mas tem desvantagens também, ó, preço e etc, né? E vida útil. Vamos lá, pessoal. Então, dispositivos de entrada e saída, eu já falei para vocês, né? Tudo que entra de informação para o computador, esse dispositivo é de entrada. E tudo que o computador fornece para o usuário, ou para quem está interagindo com ele, é dispositivo de saída. E existem dispositivos que são os dois, entrada e saída. Por exemplo, a tela de um celular, né? Uma tela touchscreen. Entrada, sensível ao toque, ok? Saída é o quê? A visão ali, né? A imagem que você está visualizando na tela. Então, só exemplificando aqui alguns dispositivos de entrada e saída, certo? Alguns dispositivos têm a dupla função, né? Como falei para vocês, como, por exemplo, a tela de entrada e saída ali. Aqui só para mostrar para vocês, existem outros padrões novos hoje, tá? Mas
Todo mundo não, né? Só para vocês conhecerem, ó, isso aqui é um padrão de VGA, antiga de conexão de vídeo, tá? Muitos computadores ainda têm, né? Mas hoje é muito utilizado isso aqui, inclusive as TVs mais novas, as Smart TVs aí, vem nesse padrão HDMI. Quanta saída HDMI tem, papá? Quanta saída USB tem para você atualizar, colocar um dispositivo ali inteligente e tal? Então aqui nós temos várias saídas USBs, ó, tipos de conector USB. Esse aqui tinha muito em celular antigo. Hoje nós temos o USB-C, né? Que é um dos mais recentes aí. Então, só para vocês revisualizar, isso aqui é cabo de rede, né? RJ45, cada vez mais em desuso depois de ter o Wi-Fi. Isso aqui nem usa mais. Mouse PS2 e teclado, nem tem mais. Saída serial e paralela também nem usa mais. Tudo isso aqui, ó, pessoal, isso aqui está sendo substituído, né, pelo uso do USB, esse tipo de portinha aqui, tá? Que é o mais comum aí que a gente tem hoje em dia, que é o Universal Serial Bus, barramento serial universal, que tem vários formatos, né? Então, o padrão de comunicação hoje aí da indústria é baseado nesse aí. Faltou aqui atualizar o USB-C que saiu, tá? Tipo A, tipo B e tem o C. O USB-C, pessoal, é bem simples aqui, ó. USB-C. Olha lá, imagens. É esse padrãozinho aqui, ó. Ele é redondinho na ponta, se vocês forem visualizar, ele é redondinho aqui na ponta. Tá? Esse é o padrão USB-C, beleza? Os celulares hoje vêm todos, a maioria com eles aí. Pessoal, tá. HDMI, né? HDMI é High Definition Multimedia Interface, interface de definição multimídia de alta definição. É um padrão também muito usado em notebooks, em TVs e tal. Ela também tem vários tipos de conector, HDMI padrão, mini HDMI, micro HDMI. Tá? Então saibam que isso é para comunicação do vídeo, áudio e vídeo, hoje em dia, né? E é muito utilizado aí. Bom, pessoal, considerações finais, tá? Quando você for comprar qualquer máquina, visualizar qualquer máquina, a primeira coisa que você tem que se perguntar é para que eu vou usar o computador? Tá? Quero jogar videogame? Você precisa ter um computador com uma placa de vídeo boa, né? Com memória boa, com processador bom. Você vai trabalhar com manipulação de imagem, você vai trabalhar com algum processamento específico, sei lá, inteligência artificial, qualquer coisa, né? Ou você vai ter um computador para usar no dia a dia. Tá? Então, você tem que analisar diversos pontos nesse sentido. Hoje em dia, existem duas marcas, vamos dizer assim, principais de processadores, né? Que são os da Intel e os da AMD. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? O Intel também tem diversos, e 3, e 5, e 7, e 9, várias versões e tal. Então, assim, resumindo, quanto mais caro, melhor ele é, tá? E vocês têm que pensar o que vocês vão usar para escolher exatamente uma compra de um computador específico, né? Quais requisitos mínimos seu computador tem que ter. E principalmente questão de espaço. Eu vou comprar um celular, ok. Meu celular tem só 64 GB, mas ele pode ser expansível. Você pode colocar um cartão micro SD ali de 256, de 128 GB. Tá? Então, tudo que vocês forem comprar, vocês têm que pensar nesse sentido, beleza? E principalmente, que programa você vai usar nesse computador? Tá? É compatível com esse computador, com esse dispositivo que você quer? Por exemplo, vou comprar um notebook, ele já vem com Windows, meu programa só roda em Windows, eu quero usar um software específico. Tem para Linux? Tem para Windows? Tem tudo isso, tá? Mas hoje em dia o que domina o mercado aí é o Windows mesmo, beleza? Pessoal, eu queria passar para vocês isso relacionada aos principais componentes do computador. Vou fazer a chamada já para quem está online e aí facilita para a gente terminar a aula. Eu vou passar um pouco de arquivos digitais para vocês aqui e a gente finaliza a aula daí, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui então. Que hora que termina a aula? Nem sei. 11h40, tá. Nós vamos terminar a aula 11 horas, provavelmente, tá, pessoal? Vamos ver, chamada, lançar frequência. Quem está aqui? Vamos lá. Alicia, Ana, Creyson, Daniela e Esther. Vamos lá. Alicia está, Ana está, Creyson, Daniela e Esther. Beleza, estão todos. Fernanda, Jéssica, José, Caterine e Laiane. Fernanda, Ivone não está, Jéssica, José. Sí, profe, Ivone, si está en la misma está? Caterine. Então tá. Obrigado, ainda bem que você avisou.
José e Laiane. José não está, né? José não está. Ah, José está, José Antônio. Beleza. Peraí, quantos alunos eu tenho aqui? Tem 20? Oh. 20, professor. Então tem todo mundo. Tá todo mundo aqui, então. Um é você. Tá todo mundo, então, provavelmente. Aqui, ó, 20. Fechou, tá? Então, pessoal, já fiz lancei a chamada aqui de vocês. Não precisam colocar nada lá no portfólio hoje, tá? Na semana que vem, na outra, aí vocês atualizam, ok? Para finalizar a aula, eu vou passar um pouco para vocês sobre manipulação de arquivos no computador. Então, o objetivo agora dessa segunda parte da aula é apresentar os conceitos fundamentais de arquivo, os tipos e funções importantes para manipulação de arquivos, né? Nós vamos ver o conceito de arquivo digital, unidades de medida, vocês já devem conhecer, manipulação de arquivos e pastas, vocês já devem conhecer também, tipos de arquivo mais comuns, que é interessante, tá? Extensões mais comuns, que são arquivos compactados e criptografados, isso é importante, tá? Esses dois itens aqui. E é isso, vamos lá. Então, pessoal, arquivo digital, tá, de computador é um agrupamento de registro que segue uma regra estrutural específica. Ele contém dados que representam informações utilizadas por algum software ou programa, tá? E ele é armazenado no disco rígido, no pendrive, na internet, num cartão USB, em qualquer lugar, tá? Num CD-ROM e tal. Então, pessoal, o que é um arquivo digital? Basicamente, um arquivo digital é uma sequência, um bloco contendo uma sequência de zeros e uns, tá? Porém, se abrirmos um arquivo digital, a gente não consegue ver. É só o computador que consegue ver essa sequência de bits 0 e 1, tá? Lembrando que o 0 e 1, o bit, ele pode ter dois valores, ou 0 ou 1. Traduzindo lá para o computador, na hora de fazer os cálculos, tem energia ou não tem naquele momento? Nesse componente. Tem energia ou não tem? É 0. Não tem energia? É 0. Tem energia? É 1. Então, com isso, a gente forma tudo na computação. Tá? Na computação clássica que a gente tem. Não é a computação quântica, é a computação clássica que nós temos, né? Então, todo arquivo, ele pode representar ou conter informações do tipo texto, imagem, áudio, vídeo, bancos de dados, né? Programas e etc. Nós vamos ver na aula de hoje como identificar isso, tá? Então, geralmente, o tipo de informação de um arquivo é conhecida se nós observarmos os últimos caracteres após o nome do arquivo, após um ponto final, caso ele exista. Geralmente, após o ponto, nós temos a extensão do arquivo, que a gente convencionalmente chama. Tá? O que é a extensão do arquivo? A extensão indica o tipo de conteúdo. Ela indica, não quer dizer que é, mas geralmente é. Tá? Ela indica. Por exemplo, se eu tiver um arquivo chamado documento.doc, ou docx, né, mais recente, vocês, por padrão, né, por conhecimento comum, já devem saber que esse documento.doc é do Word. Porque a gente sabe que o Word tem um arquivo, a extensão padrão dele é .doc ou docx. Se eu tenho um outro arquivo chamado documento.odt, eu sei que é do OpenOffice Document. Eu sei que é um Word gratuito, vamos dizer assim, tá, do LibreOffice. Se eu tenho um documento chamado notas.pdf, vocês já sabem que PDF é um documento de formato portável, aberto pelo Adobe Photoshop, Adobe PDF, ou algum programa que abra arquivo PDF. Mas vocês já sabem o que é PDF, tá? Então, olha só, isso serve para qualquer tipo de arquivo. Arquivo.txt é arquivo texto. Dentro daquele documento só vai ter texto, beleza? Foto.jpeg ou JPG. Você tira uma foto da sua câmera, do seu celular. O arquivo que você manda é um JPEG, um JPG. Então, o que acontece? Vocês sabem que aquele arquivo contém lá dentro uma sequência de zeros e uns que formam uma imagem. Eu preciso ter um programa que saiba abrir esse arquivo para mostrar a imagem. Um programa que abra, por exemplo, vamos pegar aí o Paint. No Paint do computador, que serve para você fazer desenho, você consegue abrir um PDF no Paint? Não. Até consegue, mas você não... Talvez consiga. Vamos tentar depois, tá? Mas não é o correto. No Paint eu abro arquivo de imagem, JPEG, PNG, BMP, e ele vai, tá?
Então, arquivo MP3, que é música. Ou MP4, que é música mais vídeo, né? MP3 é música, MP4 é música mais vídeo, né? Que é arquivo de vídeo, na verdade. Então, assim, a gente sabe que esse arquivo aqui, ele é um arquivo que representa um som, uma música, uma melodia. Então, tem que ter um player de música para abrir esse arquivo. Tá? E tudo isso nós podemos configurar no nosso sistema operacional, seja Linux, seja Windows, ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, eu estou na minha tela aqui do meu computador, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui um arquivo PDF. Ó, isso aqui é um PPC. Desculpa, é um TCC. Perdão. Esse TCC, ele está no formato... Ó, vamos ver o formato dele aqui. Ó. Botão direito, propriedades. Olha lá. Não sei se vocês enxergam aí. Detalhes. Ó, não consigo abrir essa parada. Olha lá. Nome do arquivo, tá lá. PPC Biotecnologia versão 2.pdf. Então, eu sei que a extensão desse arquivo é .pdf. Logo, o meu sistema operacional Windows aqui, ele está configurado para que todos os arquivos que sejam PDFs abram, pode ver o ícone aqui, com Adobe PDF. Ó, eu venho aqui, dou um Enter, ó, o que acontece? Ele vai abrir com esse programa aqui, que é o Adobe Acrobat Reader, tá? Porém, se eu vier aqui no arquivo, botão direito, editar, renomear ele, eu posso vir aqui no final e mudar a extensão dele. Vamos colocar TXT. Olha que vou dar um Enter agora, ó. Se a extensão de um nome arquivo for alterada, o arquivo pode se tornar inutilizável. Beleza. Tem certeza que quer alterar? Quero. Olha aqui o ícone dele, pessoal. Eu consigo, se eu der um Enter aqui, eu vou abrir esse arquivo agora com um programa criar, abrir arquivo TXT. Vamos, por exemplo, abrir com o bloco de notas. Olha lá, bloco de notas. Olha lá. Eu abri aquele TCC com um bloco de notas. Vocês conseguem entender o que está aqui escrito? Esse aqui é o TCC que estava ali. Só que esse arquivo aqui, o bloco de notas não sabe abrir. Ele abriu, mas ele não consegue mostrar adequadamente, corretamente. Por quê? Porque esse arquivo digital aqui, ele, na verdade, ele é PDF, ele não é TXT. Por exemplo, eu posso vir aqui e mudar a extensão para doc. Vai abrir com o meu Word. Querem ver? Ó? Olha lá. Ele está o ícone aqui do Word agora. Vou abrir com o Word. Será que o Word mostra o PDF? Vamos ver? Olha a zica que vai acontecer agora. Olha lá. Não conseguiu abrir. Tudo bem, vou tentar abrir igual. Olha o que o Word está mostrando, como o Word está mostrando no meu PDF. Tudo incorreto. Tá? Então, vou vir aqui agora e vou mudar para a extensão correta. É a extensão PDF onde o meu sistema operacional sabe qual arquivo tem que usar para abrir arquivo PDF. Porque eu instalei o Adobe Acrobat Reader. Tá lá, ó. Enter. Vai abrir certinho agora o meu PDF. Tá vendo? Então, esse exemplo para vocês aí é para mostrar para vocês o quê? Acho que eu abri o arquivo errado, né? Aqui, ó. Aqui está o meu TCC, tá? Então, olha só, pessoal. Como que eu sei? Se você vir aqui, para quem usa o Windows aí, nós temos uma parte que fala lá, programas padrão, aplicativos padrão, ou programas padrão. Então, aqui, pessoal, nessa tela, eu configuro quais aplicativos vão abrir os arquivos por tipo de arquivo, tá? Então, por exemplo, arquivo PDF, eu vou usar o Adobe Acrobat. Arquivo TXT, eu vou usar tal software. Arquivo de música, eu vou usar outro software. Então, aqui a gente configura isso. Ó, por exemplo, WinRAR. WinRAR, beleza. Escolha um padrão, por exemplo. Aqui você consegue configurar isso em algum lugar, tá? Ó, por exemplo, arquivo... Vamos achar aqui, ó, PDF. Vamos achar. Aqui é a extensão, ó. Aqui é a extensão de cada arquivo, HLP, HCC. Vamos achar o PDF. Vocês vão ver qual programa abre arquivo PDF. É lá embaixo. Então, PPT, aqui. PD. Cadê o PDF? Aqui, ó, PDF. Vocês estão vendo, ó, arquivo.pdf é aberto com esse programa aqui. Eu posso alterar isso, tá? Nós podemos ir aqui e selecionar outro programa. Eu quero abrir com o browser. Se eu selecionar o Word, vai abrir sempre arquivo PDF com Word. Nós podemos configurar isso no sistema operacional.
É a primeira coisa que vocês devem saber, ok? E relacionada... Cadê a aula nossa? Relacionada a arquivo, ok? Não sei se vocês sabiam disso, mas é assim que funciona nos computadores. Professor Joilano. Oi, pode falar. Fazendo analogia aqui, né, com a saúde, eu costumo dizer que os programas para abrirem os arquivos seriam como as enzimas do nosso corpo. Não tem lá a pessoa que tem intolerância à lactose, não tem a enzima para processar, né? Aí se te manda um arquivo, por exemplo, existe o CorelDRAW, que é um programa que eu não tenho. Aí o colega me mandou, aqui não consigo processar, vai ficar lá, você não só fazendo mal, vou ter que jogar fora. Só para associar enzima com os programas. Exatamente. E se você olhar, gente, acontece muito isso. Às vezes alguém te manda um arquivo, você não consegue abrir no celular ou no lugar. Não é que, provavelmente não é o arquivo que tem problema. Provavelmente é você que não tem o software que sabe interpretar e ler aquela extensão. Ah, professor, como é que eu vou descobrir? Como que eu abro o arquivo ODT? Só vir no Google aqui, ó. E digita assim, ó, abrir arquivo ODT, por exemplo. Aqui ele fala, ó. Aí você tem que usar Open Document no Word. No Word você consegue abrir arquivo do formato ODT. Tá aqui como abrir. Então, geralmente, você tem que dar uma googada, uma pesquisada com o nome da extensão para você saber como abrir aquela extensão, tá? Então, isso é padrão. Então, assim, pessoal, todo arquivo digital possui um nome, uma localização, um lugar onde ele é salvo dentro do seu computador, do seu celular, um conteúdo, que pode ser texto ou binário. Por exemplo, o arquivo PDF é binário. Eu não consigo abrir um arquivo PDF com bloco de notas. Aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um arquivo texto. Eu posso abrir ele com um bloco de notas. Vou abrir ele com um bloco de notas. Tá lá. Ó, é um arquivo texto. Ó. Tem um texto lá dentro. Tá? É um programa de computadores aqui em C. Agora, eu vou abrir agora aqui, pessoal, um arquivo... Não vou nem pegar o formato PDF, vou pegar uma imagem. Ó. Esse aqui é um arquivo de imagem do formato PNG. Então, se eu clicar aqui, ó, ele abre uma imagem. Ó. Isso aqui é uma figura, é uma imagem. Tá? Eu vou abrir esse arquivo de imagem agora. Eu vou abrir esse arquivo de imagem com o bloco de notas, para vocês verem como vai estar zoado. Quer ver? Arquivo de imagem, eu vou abrir com bloco de notas, que o bloco de notas é para você, para você editar arquivos texto, tá? Todo computador com Windows tem bloco de notas aí. Cadê? Abrir com... nem vai abrir, cara. Eu tenho que localizar aqui, ó. Eu vou ter que localizar. Que chato. Tá? Ó, o meu Windows nem mostra a opção de abrir o arquivo PNG, que é a imagem, com bloco de notas, porque não tem nada a ver. Mas eu posso. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, ó. Bloco de notas. Vou abrir esse programinha, que é o bloco de notas. Arquivo, abrir. Vou vir aqui no desktop, eu vou abrir, ó, todos os arquivos. Eu vou abrir aqui, ó, a minha imagem, ó. Esse é meu arquivo de imagem. Olha que zoado que vai estar lá dentro, ó. Vocês não entendem nada. Porque isso aqui, pessoal, é uma imagem. Só que eu estou abrindo ela no formato texto. Ou seja, eu não consigo saber o que tem lá dentro. Não estou abrindo de modo adequado, tá? Então, é assim que funciona. Então, pessoal, todo arquivo... Perdão, acho que pulei aqui. Todo arquivo tem um conteúdo, possui permissões de leitura, acesso, escrita e gravação, e um tamanho. Todo arquivo possui um tamanho, e isso é importante, né? Você não vai mandar um arquivo de 200 MB por e-mail. Ai, professor, como que eu vou saber que 200 MB é muito? Tenta mandar, você não vai conseguir, né? E aí tem outras coisas que você pode fazer, diminuir o tamanho desse arquivo, compactar e etc. Então, olha só, esses atributos aqui existem para todos os arquivos digitais no computador. Nome, localização, conteúdo, permissão e tamanho. Os tipos de arquivos mais comuns que nós temos: arquivos de texto, imagem, som, vídeo, arquivos compactados, que muitos não sabem utilizar e nem para que serve, arquivos de dados e arquivos executáveis, tá? Os arquivos executáveis geralmente são programas, tá? O Word é um arquivo executável. O Adobe PDF DC Reader lá é executável. E assim por diante. Vou falar para vocês agora um pouco de unidade de medida, que vocês já devem conhecer, mas vamos só relembrar aí, né?
A menor unidade de medida do computador é o bit, que assume valores 0 ou 1. Então, o bit, ele tem o símbolo de B, minúsculo, e ele assume valor 0 ou 1. O byte, pessoal, com B maiúsculo, byte aqui, ó, byte, ele tem o símbolo de B maiúsculo, e o byte, cada byte, um byte é composto por 8 bits em sequência. Ou seja, uma sequência de zeros e uns. Tá? De 8 bits formando 0 e 1. Por exemplo, 00000001. Tá? Isso forma um byte. Ok? E aí nós temos o kilobyte, que é 1000 bytes, né? 1024 bytes. Vamos arredondar para 1000, né? Um K. K é 1024. É sempre múltiplo de 2. Aqui é 2 ao quadrado, por isso que dá 1024. Tá? 2 elevado a 2, elevado a 2, assim por diante. Então, olha só, nós temos o kilobyte, aqui vem os nomes que vocês já conhecem mais. Megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, eles vão sempre aumentando, tá? Então, por exemplo, hoje a memória de um computador normal tem 4 GB de memória, 4 GB de memória RAM, por exemplo. Só que, geralmente, um HD hoje pode ter 1 terabyte de memória de armazenamento, um HD, 2 terabytes, 3 terabytes, 512 GB, um HD pode ter. Então, isso varia, tá? Então, essa é a sequência aí das unidades de medida, só para vocês relembrarem. Então, nós trabalhamos muito hoje em dia com essas três aqui, ó, mega, giga e tera, tá? Hoje em dia, beleza? Aqui tem um exemplo, ó, o byte, um disquete. Quem usou isso aqui, eu já usei bastante, na época da minha graduação, só tinha disquete, não existia existia, mas era muito caro, pendrive. Então, toda minha graduação cabia dentro de um pendrive, tá? De um disquete. Então, um disquete aqui armazenava 1,44 mega. Um CD-ROM armazenava 700 mega. Um cartãozinho de SD, hoje em dia tem cartão de 2 tera. Mas aqui eu tenho um exemplo de um cartão de 2 GB, um DVD de 4,7 GB, um Blu-ray de 50 GB, aqui um pendrive de 64 GB, que é pouco, né? Um HD de 500 GB, um HD de 1 tera. Então, só para vocês terem ideia aí dos hardwares aí, o que eles armazenavam. Lembrando que isso aí tudo, alguns já caíram em desuso, né? Se você olhar, não se usa mais isso, nem isso aqui. CD é muito pouco utilizado e tal. Mas só para vocês terem ideia aí relacionada aos tamanhos. E hoje, esses tamanhos aí são só exemplos, são pequenos hoje em dia, né? Hoje em dia, essas capacidades aumentaram bastante. Isso aqui, pessoal, vocês já conhecem, não vou entrar em detalhes, né? Mas muitos ainda têm dúvida da diferença de Ctrl C e Ctrl X, né? Ctrl X ele recorta, mas isso aí vocês vão aprender aí com a vida, se não aprenderam até agora, tá? Recortar, colar e tal, isso é bem de boa. Aqui, só para exemplificar, né? O Ctrl X é semelhante ao Ctrl C, exceto que ele apaga o arquivo onde você está recortando ele. Tá? Então, isso é padrão aí. Também isso aqui depende, pessoal, esse F2, esse del aqui para renomear arquivos, depende do sistema operacional. Mas no Windows ainda é isso aqui. Então, eu passei para o Windows, que é o sistema operacional aí mais utilizado aí de vocês, né? Todo arquivo pode ser lido, pode ter permissões de acesso para leitura, escrita e execução, tá? Como que você vê as permissões de um arquivo? Seleciona o arquivo desejado, clica no botão direito dele lá, e você consegue visualizar. Ou seja, como que eu vejo as permissões desse arquivo aqui, ó? Botão direito, fechei. Botão direito, propriedades. Você consegue ver, ó, criado em, modificado em, detalhes, né? Segurança. Aqui tem as permissões, ó, o que eu posso fazer. Eu tenho o controle total desse arquivo, claro, porque eu sou o dono dele. Né? Se fosse outro usuário, pode ser que ele não pode modificar, por exemplo. Aí some essa permissão aqui dele e tal. Então, é só um exemplo aí. Tudo no computador é similar do Windows e Linux, é bem similar, tá? Busca de arquivos, pessoal, isso aqui é legal e útil. Então, assim, se eu quiser buscar um arquivo no meu computador, tá? Como que a gente pode encontrar eles? Como que eu encontro todos os meus arquivos de música do computador? Todas as minhas fotos de uma determinada pasta ou diretório, tá? Então, a gente pode usar isso aqui, ó. Geralmente apertando Ctrl F, né? Ctrl Find, F de Find. Por exemplo, se eu digitar na busca trabalho.doc, eu vou localizar todos os arquivos que se chamam trabalho.doc. Exatamente. Ou trabalho.asterisco significa pegue todos os arquivos com o nome trabalho e
qualquer extensão. O asterisco é qualquer extensão. .doc, .jpeg, .mp3, .html, o que importa, vai pegar todos, tá? Eu vou conseguir localizar todos. Trab asterisco.doc. Eu quero todos os arquivos, pesquisar todos os arquivos que começam com trab, seguido de qualquer coisa, por exemplo, trabalhoso, trabalhado, trabalho, trabalhinho, né? Qualquer coisa, o asterisco significa nada ou qualquer coisa, tá? .doc, com a extensão .doc. E aqui eu estou localizando todos os arquivos .doc do meu computador, ou seja, todos os arquivos do Word. Vou dar um exemplo. Então, olha só, eu estou numa pasta aqui, ó. Vamos pegar aqui a minha pasta programas, tá? Então, aqui dentro, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma maior. Minha pasta Unila. Dentro da minha pasta Unila, eu vou vir aqui e pesquisar, ou Ctrl F, ó, ele vem aqui em pesquisar. Vamos pegar asterisco.doc. Então, eu vou ter uma lista aqui embaixo de todos os documentos do Word. Dentro daquela pasta Unila, pessoal. Todos os documentos do Word, ó. Deixa eu aumentar aqui. Não dá para aumentar? Acho que não dá. Queria deixar bonitinho para vocês enxergarem. Mas eu quero pesquisar, professor, todos os arquivos de foto, JPG. Tá lá, ó. Todos os arquivos de foto, ó. Tudo que vocês imaginarem aqui são arquivos de foto. Vou abrir aqui, ó, turma 1 screen, é arquivo de foto, ó. Tá vendo? Vou abrir outro aqui, ó, anexo 1, arquivo de foto, tá vendo? Anexo JPEG, arquivos de foto. Eu quero todos os arquivos PDF dessa foto, dessa pasta. Ó, então vai abrir para mim todos os arquivos PDF, ó, que eu tenho na minha pastinha ali que eu estou pesquisando, tá? Eu quero todos os arquivos que começam com a letra A, seguido de qualquer coisa, .pdf. Não tem nenhum que começa com a letra A. Tem. Olha lá. Não, ele achou similares aqui, ó. Tem o A e tem o PDF. Tem o A e tem o PDF. Então, pessoal, busca no computador, a gente pode utilizar principalmente o asterisco para dizer 0 ou mais coisas, tá? Gravem isso aí. Beleza? Extensões comuns aqui. Você abre no bloco de notas um arquivo texto. Áudio, imagem, vídeo. Quando você abre no bloco de notas, você não consegue entender o conteúdo, porque eles são binários. São arquivos no formato 0 e 1, só que a gente não consegue ler, né? Eu tinha mostrado para vocês. Os arquivos digitais, pessoal, eles são estruturados de forma a representar diferentes tipos de informações e conteúdos, né? Dados, imagens, áudios e vídeos. Então, aqui nós temos algumas extensões, tá? Doc, HTML, MP3, RAR. Por exemplo, zip. Todo mundo aí já deve ter escutado falar. Me manda um arquivo zipado. Me manda um arquivo compactado. Então, o formato zip é de um programa, geralmente, que o pessoal utilizava, mais conhecido, que é o WinZip. Então, saibam que arquivo zip é um arquivo compactado. Para eu acessar o conteúdo dele, eu tenho que descompactar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, aqui tem vários exemplos aí de extensões para vocês darem uma olhada aí. AVI é vídeo, né? PPT é PowerPoint. Se eu quiser localizar no meu computador todos os PowerPoints, eu digito aqui, ó, asterisco.ppt. Tá lá, ó. Todos os PowerPoints daquela pasta ali no meu computador, tá? Tá aqui. Qualquer um que eu clicar aqui vai abrir no meu editor de PowerPoint, que seja o PowerPoint ou Impress no LibreOffice, né? Aqui algumas extensões com dados, né? TXT, DAT. O zip e o RAR são tar.gz e tal. Essas são extensões de arquivos compactados. Dentro dela pode ter qualquer coisa. Tá? A gente vai fazer um exemplo aqui. Arquivos de imagem, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP. Esses são exemplos de imagens mais comuns. Áudio, MP3, OAG, Wave e assim por diante. Vídeo, AVI, MPEG, MPG, FLV, Move, MP4, né, que é o MP3 mais vídeo. Esses são arquivos de extensões de vídeos. Alguns programas executáveis no computador têm essas extensões, exe, bin, PHP, HTML, Java. Não são executáveis, mas são programas que geram executáveis, né? Isso aqui são código-fonte, ó. .c é de programas feitos na linguagem C. .java é da linguagem de programação Java e assim por diante. Tá? Então, novas extensões surgem todos os dias. Se você não sabe como abri-la, abrir uma extensão específica, pesquise no Google que você vai descobrir como abrir. Ou qual é o software que abre corretamente
aquele tipo de extensão, tá? Vou falar para vocês, estamos terminando a aula. Arquivos compactados, pessoal. Para que serve um arquivo compactado? Um arquivo compactado serve para... A compactação em si serve para você diminuir o tamanho de um arquivo, tá? Existem tipos de arquivos que diminuem mais e outros menos. Depende do tipo de arquivo. Então, você acaba liberando espaço ou, principalmente, uma função legal da compactação eu tenho 10 arquivos, eu quero mandar por e-mail. Você vai anexar os 10? Não. Compacta os 10 arquivos em um único e envia por e-mail. É muito mais fácil. Do outro lado, quem receber tem que descompactar para ter acesso aos 10 arquivos. Tá? Isso é muito útil. Mas geralmente é utilizado para fazer backup, para diminuir o tamanho do arquivo em disco. Quais são os programas mais comuns? No Windows nós temos o WinZip, o WinRAR, 7-Zip e assim por diante. No Linux nós temos o Arch. Tem vários programas, tá, pessoal? Mas geralmente esses exemplos aqui é de compactação, esses símbolozinhos aqui, ó, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, exemplo de arquivo compactado. Vocês vão enviar um trabalho para mim, que é atividade 1 e 2. Vocês vão ter que compactá-las, tá? Vou dar um exemplo, ó. Eu vou abrir aqui, vou pegar 2 arquivos aqui, ó. Esses 2 arquivos aqui. Então, olha só, vou criar uma pastinha aqui, nova pasta. Tá aqui minha pastinha, tá? Vou colocar aqui, ó, atividades 1 e 2. Então, pessoal, olha só, criei uma pasta, minha pasta tá aqui. Tá organizando automático. Dentro dessa pasta, eu vou colar 2 arquivos. Vocês estão vendo que eu colei 2 arquivos dentro da pasta. Vamos colocar aqui, ó, atividade 1. Vamos supor que é o trabalho de vocês, tá? Só que o de vocês vai ser doc. Não sei o que vai ser, mas vai ser algum arquivo aí. Atividade 2. Então, olha só, pessoal. Dentro dessa pasta, que é essa pastinha aqui, ó. Qual é o tamanho dessa pasta? 5,85 mega. Vocês estão todo mundo observando aí, ó. Botão direito, propriedades, olha o tamanho. 5,85. Eu tenho que mandar para o professor esse trabalhinho 1 e 2 por e-mail. Como que eu faço? Então, vamos compactá-la. Botão direito. Enviar para pasta compactada. Ok? Eu posso usar um outro programa que eu tenho no meu computador, que é um WinRAR. Adicionar para arquivo. E aí eu seleciono, ó, eu quero .rar, .zip, tanto faz. Mas eu vou fazer o mais simples. Botão direito, enviar para pasta compactada. Olha lá. Vai criar uma outra pasta, um outro arquivo nesse diretório. Olha lá. Opa, criou. Tá aqui, ó. Estão vendo? Ó, atividade 1 e 2, que é a minha pastinha. Atividade 1 e 2, .zip. Olha só. Aqui nós temos um arquivo de 5,85 mega. Aqui nós temos um arquivo de 4,93. Só que para mandar por e-mail, eu não consigo mandar esse aqui. Eu tenho que entrar aqui dentro e mandar esses 2 arquivos separados por e-mail, tá? Se tivesse 100 arquivos, eu teria que mandar os 100. É muito ruim fazer isso. Então eu posso compactar essa pasta e eu tenho um único arquivo. Esse arquivo aqui eu mando por e-mail. Ele tem um tamanho menor, ó, 4,93. E aqui é 5,85. Abaixou, diminuiu 1 mega praticamente, tá? O tamanho, 1 mega, de 5,8 para 4,9, tá? Então isso é compactação. Quem recebe esse arquivo tem que vir aqui com ele, ó, botão direito. Vamos supor que agora eu não tenho o arquivo mais, ó, apaguei. Então eu tenho o arquivo compactado, botão direito, descompactar, ó. Eu posso vir aqui em inglês, ó, esse programa meu que eu instalei, faz isso aqui, ó, extrair aqui. Ou eu posso vir aqui. Em algum lugar tem descompactar. Cadê? Na verdade, pessoal, se vocês vierem aqui e derem um Enter, aqui vai abrir automático essa parada. Eu geralmente, ó, deixa eu ver aqui se tem descompactar ou não. Não. Enviar para? Não. Pasta compactada? Não. O primeiro abrir seria esse? Esse abrir aqui, ele vai abrir com o meu software que eu instalei. Tá? Mas a ideia é vir aqui, ó, botão direito, extrair. Extrair aqui significa... Ele vai extrair para atividade 1 e 2. Vamos extrair aqui, ó. Criou uma nova pasta aqui embaixo. Estão vendo? Lá dentro tem os meus arquivos. Ó. Então, a compactação, gente, serve para juntar centenas de arquivos, dezenas de arquivos em um único e mandar, ou
E também, ao mesmo tempo que ela junta, ela diminui o tamanho dos arquivos, tá? Então, é para isso que serve compactação. Beleza? Então, lembrando, quando eu compacto um arquivo, do outro lado, para quem quiser acessar o conteúdo desse arquivo compactado, precisa descompactar, ok? Extrair, ou destrair. O nome muda, varia conforme o software que a gente usa, tá? E vou falar para vocês, o último conteúdo da aula é o sobre criptografia, tá? Talvez vocês já devem conhecer, talvez não, tá? Para que serve a criptografia? Tornar um arquivo, uma mensagem, um conteúdo ininteligível, não compreensível. Então, o conteúdo de uma mensagem, de um arquivo, a gente aplica um processo nele, de modo que quem pega esse arquivo não entende o que tem lá dentro, e só quem tem a chave para fazer o processo reverso, a decriptografia, consegue visualizar o conteúdo corretamente. Então, os arquivos compactados, eles são criptografados por questões principalmente de segurança, né? Por exemplo, a nossa senha num banco, o banco armazena ela de forma criptografada, tá? Para ninguém ter acesso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você vai acessar um site, você vai acessar o Facebook, por exemplo, né? Ou o Instagram pelo computador. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu estou com o meu e-mail aberto aqui do Facebook, do Gmail, tá? Se vocês olharem aqui, tem um cadeadinho aqui, ó. Tá? Esse cadeadinho significa o seguinte, as mensagens, quando eu venho aqui, apago uma mensagem, esse fluxo de informações entre meu computador e o servidor que armazena meus e-mails, ele é criptografado. Quem interceptar não vai entender o que tem lá dentro, o conteúdo lá dentro, tá? Esse cadeadinho nos diz exatamente isso, ok? Então, olha só, qual é o processo básico da criptografia? Você tem um conteúdo, né? Tu tem um conteúdo, aí tu usa uma chave para fazer a encriptação disso aí, desse conteúdo, e aí você vai ter o conteúdo encriptado, criptografado. Esse conteúdo vai ser transmitido pela internet, vai ser levado no pendrive, não importa. Se alguém pegar esse conteúdo, não vai conseguir fazer nada. Por quê? Ele vai ver esse conteúdo e vai ser uma mensagem desse tipo aqui, ó. É a mesma coisa que eu abrir essa imagem num bloco de notas, abrir esse PDF aqui num bloco de notas. Ele vai ver isso aqui, quer ver? Ó, ele vai ver isso aqui, ó. O conteúdo assim. Você não entende, né? Ele não vai, você vai enxergar exatamente isso num conteúdo criptografado. Agora, para converter isso para um conteúdo correto, nós temos que aplicar o processo de decriptação. E isso só quem fez a criptografia que vai saber como que se executa esse processo, que tem essa chave de criptografia. Tá? Então, a gente chama de chave, geralmente, esse processo de encriptar, e nós temos essa chave, quem tem o algoritmo dessa chave, quem conhece essa chave, consegue decriptar. E aí, sim, ter acesso ao conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Exemplo do algoritmo criptográfico, né? A chave, nesse caso aqui, é trocar a letra com a terceira letra sucessiva. Então, imagine que nós temos uma mensagem que é o seguinte: I love apples. Eu amo maçãs, né? I love apples. Então, nós trocamos cada terceira letra com a terceira letra sucessiva. Então, olha só. Veja bem, a minha chave de criptografia é essa aqui, ó. Trocar cada letra com a terceira letra sucessiva. Vamos lá. No lugar do I, ó, IJK. Então, no lugar do I, eu vou colocar o K. Tudo bem? No lugar do L, M... Não, peraí. Nossa, me deu um branco aqui. LMN. LMN. Beleza. O, P, Q. Então, olha só. No lugar do I, a próxima terceira letra é o K. Beleza. No lugar do L, a próxima terceira letra é o N. No lugar do O, a próxima terceira letra é o Q. No lugar do A, é o C. Estão vendo? No lugar do S, é o U, ó. Então, a mensagem encriptada é essa aqui, ó. Certo? Essa é a mensagem encriptada. Quem pega essa mensagem, quem intercepta ela, lê isso aqui e não entende. Na língua portuguesa nossa. Ou inglês, né? Não está entendendo. Mas, se a pessoa que pega essa mensagem tem a chave, conhece a chave de criptografia, e ela sabe que é a terceira letra sucessiva, se eu diminuir 3 letras aqui, eu encontro o I.
Se eu diminuir 3 letras aqui, eu encontro L, aqui eu encontro O, aqui eu encontro V, aqui eu encontro E. E aí eu consigo depois formar dessa mensagem criptografada, eu chegar nessa mensagem original novamente. Então esse processo aqui, pessoal, se chama criptografia. Claro que eu estou usando um exemplo bem simples para vocês, com uma chave muito simples, né? Mas quem conhece essa chave consegue decryptar essa mensagem aí criptografada, ok? E essa é a mensagem que trafega, que é alguém que você envia na internet e assim por diante. Não sei se ficou claro para vocês o que é o processo de criptografia e decriptografia, tá? Mas é basicamente esse aí, pessoal. Importante. Profe. Pode falar. Opa. ¿Ese es solamente un ejemplo de criptografía o hay otras maneras de encriptar archivos? Não, tem outras e tal. Mas a ideia central, a lógica é essa. Você aplica um processo que ninguém pode saber e só quem tem a chave, que conhece esse processo, que é a chave, consegue desfazer o que você fez para entender a mensagem. Isso é o padrão básico aí da criptografia, tá? É um exemplo didático aqui para vocês. Beleza? Legal. Bom, pessoal, aqui tem um exemplo, ó. Um texto bruto. Se você aplicou aquela chave que a gente acabou de ver, você vai ter esse texto aqui. E se vocês tentarem ler isso aqui, não conseguem ler, tá? Por quê? Porque está criptografado, beleza? É um texto cifrado que a gente tem, ok? Para finalizar, alguns dispositivos de memória flash, que vocês conhecem todos aí, já não vou nem falar para vocês, mas cartão SD nos celulares nós temos aí e tal, pendrive, etc, tá? Pessoal, com isso eu termino o conteúdo da aula de hoje sobre arquivos digitais e os componentes básicos do computador. Já tem no SIGA A atividade 1 para vocês fazerem, tá? Atividade 1 é para vocês entregarem, vai demorar ainda para entregar, mas usem o horário das aulas para vocês fazerem, principalmente a próxima aula, que eu vou estar para tirar dúvida. Essa é a atividade 1. Aqui dentro tem diversas questões que eu gostaria que vocês respondessem individualmente. Estou abrindo aqui o questionário. É abrir esse questionário e responder essas perguntas aqui, tá? Pronto, com licença. É para entregar quanto essas atividades? Primeiro, a gente vai resolver semana que vem, né? Isso. Extremamente assíncrona, e quando se acaso a gente tenha dúvida, né? Isso. Essa aula vai ser para isso. Aí, Perfeito. acabando, a gente já envia, Isso. Assim, Samara, olha só. Semana que vem a aula de exercício, eu vou começar a aula com vocês aqui. Vocês podem começar na semana que vem a responder essa atividade, ou hoje, tanto faz. Mas quem tiver dúvida, e eu sugiro que já comece a responder logo, tire dúvida dessas atividades comigo na semana que vem, no começo da aula. Na outra semana, vocês não vai ter aula, é aula assíncrona, no dia 21. Eu não vou estar aqui. Vocês usem o horário da aula para terminar as atividades, tá? Sim. Beleza? E aí é o seguinte, a entrega dela vai ser lá no dia 18/8, junto com a atividade 2, que eu nem passei ainda. Então tem tempo, tá? Preocupem-se só em fazer as atividades pelo menos até o dia 21. Atividade 1, pelo menos até o dia 21. Beleza? Sim. Nós vamos ter conteúdo novo no dia 28/7 agora, que é uma aula síncrona também. Beleza? Eu acho que é professor, isso. valeu, brigadão. Pessoal, obrigado. Se ninguém tiver mais dúvidas, obrigado aí pela presença e participação de todos. E nos vemos na semana que vem, então, ok? Até, prof. Beleza, tchau, tchau, professor. Valeu, pessoal. Um abraço, então. Até mais. Tchau, tchau.